Oi gente, eu sou a Vanessa Ribeiro, eu sou terapeuta e eu ajudo pessoas a eliminar bloqueios emocionais e destravar áreas da vida, né? Eu sou terapeuta holística, a minha ferramenta de trabalho é a numerologia, né? É uma ferramenta assim de um potencial gigantesco que eu desconheço, algo que pode nos ajudar num processo de autoconhecimento mais do que isso, né? Porque é uma ferramenta de onde você se conhece, onde você se destrincha ali, né? Muito minuciosamente, conhece cada aspecto da sua personalidade, você mesmo, que às vezes você desconhece. E nessa questão de eliminação de bloqueios emocionais, eu venho aqui falando, né, de alguns deles. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a mania de controle. Quem nunca, né, gente? Mania de controle, a pessoa manipuladora, a pessoa controladora. A mania de controle, né, que é aquele desejo excessivo de controlar tudo e todos, né? E geralmente o que acontece? Causa problemas de relacionamento, com certeza, né? Problemas nas relações pessoais e até pra você próprio, né? E assim, por quê? Porque quem quer ser controlado, né, gente? Ninguém quer ser controlado. Nem o próprio manipulador, controlador, que é a pessoa que tem forte essa mania de controle, ela não quer ser controlada. E isso causa realmente problemas nas nossas relações afetivas, nas nossas relações pessoais e até conosco mesmo, né? Porque a gente deixa de viver. Porque o perfil do manipulador, o perfil da pessoa que tem essa mania de controle é assim, é ser muito metódico, é ser muito perfeccionista, né? E consequentemente ansioso. Geralmente é assim, ou seja, aquela pessoa que tudo tem que estar perfeito. Às vezes ela nunca é, porque não existe pessoas perfeitas. Mas as coisas que ela quer que façam para ela, ou que ela deseja que os outros façam, tem que ser perfeito, né? Ela não aceita menos do que isso. Tem que ser perfeito. Tudo que você for fazer tem que ser perfeito. Ela não é perfeita, ela não consegue fazer, mas ela exige que seja perfeito. E são pessoas muito metódicas, né? Ou seja, tem só um método específico de realização de coisas, né? Ou uma linha específica de pensamento, ou uma forma específica de ação, e tudo que é fora disso, fora dessa linha, né? Desse paradigma, dessa crença de método dela, é errado, é taxado como errado, não é assim que faz, é desse jeito. Ela nem aceita uma opinião diferente, uma forma diferente de pensar, de agir ali, de fazer as coisas. Tem que ser dentro, né, dessa perfil perfeccionista e desse método. Coisa simples, olha, fazer arroz não é assim que faz. É assim, assim, assim que faz. Não, mas se eu fizer dessa forma também. Não, mas não é assim que faz. Tem que seguir isso aqui, né? Geralmente é assim. Aí você imagina uma pessoa que traz isso para a vida, né? Ou que tenta implementar isso na vida de outra pessoa. Gente, como? A vida não é uma receita pronta, né? O nosso dia a dia, ele não é estático, né? Coisas acontecem, a gente tem aí um turbilhão de emoções que a gente passa por elas. Como que você segue um método? Não tem como você seguir um método específico, né, de vivência aí do seu dia a dia, porque vai chegar uma hora. E geralmente acontece quando sai de dentro desse método, principalmente para a pessoa. Por que ela sofre? Porque ela fica extremamente perdida, né? Uma pessoa que foge do método, meu Deus, como que eu faço? Geralmente eu falo que é aquelas pessoas que seguem sempre um caminho só. Até para ir num lugar, ela passa sempre pela mesma rua, vira a mesma esquina. Então, quando ela foge disso, ela se sente até perdida, porque ela tá acostumada a seguir um método só em qualquer situação da sua vida. Então, quando isso sai, meu Deus do céu, é um desconforto, é um descontrole para ela, que às vezes ela não consegue lidar, né? E isso ela faz um esforço enorme e desnecessário tentando voltar o controle, né? Por exemplo, não tem como você controlar, por exemplo, a vida, as emoções humanas. Como que você controla isso? Então, vamos supor uma pessoa manipuladora e controladora dentro do casamento. Ela quer que tenha um método, né? Ela quer que seja perfeito do jeito que ela criou ali na mente dela. E quando sai alguma coisa fora do controle, que ela não estava esperando, que ela não estava imaginando, ela não sabe lidar com isso e ela se desequilibra emocionalmente. Isso causa prejuízos emocionais enormes, tanto para ela quanto para as pessoas que estão ao redor dela, né? As pessoas que são assim, que têm esse perfil de perfeccionismo, né, metódico, de controle, de manipulação,
elas abominam o erro. Olha só que coisa, né? Agora, quem nunca comete erro, gente? Mas para elas, a necessidade é de se acertar sempre. Dentro, né? Dentro dessa bolha que ela cria de perfeccionismo, e dentro desse método que ela acha que a vida dá certo para ela não admite cometer erros, né? Ela sempre tem que acertar, sempre eu preciso ir no rumo do que eu acredito que é certo, mas é um certo que é pra ela, só que ela não entende, porque ela tá dentro de uma bolha. Então ela acha que esse certo pra ela é o certo da vida. E todo mundo que vai contra esse certo que ela acredita que tá errado. Meu Deus, tá errado. Meu Deus, você não pode cometer erros. Agora, como que a gente vive sem cometer erros, né? Sem deslizar em alguma hora da vida? Isso é normal, né? A falta de equilíbrio é você ficar sempre no erro, mas cometer erros é uma forma de você acertar, né? É uma forma de você se direcionar, na verdade. Porque não tem julgamento do que você faz, você simplesmente fez. E aí tem a consequência daquelas ações. Então, ou são benéficas ou não, mas de qualquer forma você tem um aprendizado nisso. Mas as pessoas manipuladoras e controladoras, elas abominam, elas acham que isso é um erro. E se cometer erro, não tem como nem consertar. Meu Deus, esse erro está cometido. Eu julgo aquela pessoa que errou e não tem nem conserto, eu não tenho o que fazer com essa pessoa mais, sabe? Não tem salvação pra essa pessoa. Errou uma vez, meu Deus, acabou. Não tem nem segunda chance. Não, se tá errado, está errado. E elas vivem isso, gente. Geralmente uma pessoa, quando ela julga uma pessoa pelo que, às vezes, um deslize que ela cometeu, ela sempre vai lembrar disso. A pessoa pode ter 2 milhões de acertos, mas ela vai teclar apenas ali naquele erro que a pessoa cometeu, seja há 100 anos atrás, há 50, há 20 anos. Ela sempre vai teclar naquele erro. Você faz uma coisa certa para essa pessoa, mas ela olha para você e fala, mas aquele dia você fez isso. Mas lá você fez isso. E realmente ela tá focada ali nos erros, sabe? É como se ela não conseguisse sair, como se ela não conseguisse desplugar daquilo ali. Tipo assim, não, tudo bem, isso não vai acontecer novamente, né? Não, de jeito nenhum, meu Deus, você errou. E aí, né? Não viaja mais além daquilo, parou ali, o tempo parou para ela ali quando foi cometido aquele erro, por ela ou por aquela pessoa, meu Deus. Na verdade, se foi ela, então, misericórdia. As pessoas, elas não gostam de ser ligadas a erro, né? Elas têm aquela imagem delas que elas sempre fazem as coisas que são certas, elas não cometem erro. Eu lembro que eu trabalhava num lugar e eu fazia chamada. À noite, eu fazia 2 vezes por semana as chamadas à noite e sempre acontecia um erro. E eu lembro quando o diretor na época falava, né, ou alguém vinha falar, tal dia tá errado assim. Aí as pessoas já falavam, não fui eu que fiz isso, sabe? Por quê? Porque não consegue ser ligada a erro. Jamais, eu não cometo erros, né? Eu tenho um método aqui muito perfeito de ser, de fazer, que eu não cometo erros, né? De jeito nenhum, não sou eu que fiz isso. Ou seja, não, tudo bem, eu cometi esse erro, vamos lá consertar. Pronto, gente, tá tudo bem. Mas a pessoa que ela tem a mania de controle, pra ela falar isso, não, eu cometi esse erro, realmente eu errei aqui, eu preciso consertar isso, é uma dificuldade tremenda. A pessoa controladora com essa mania de controle, né, ela fica também, gente, de olho em tudo. Tudo ela quer participar. É realmente assim a super controladora. Ela sempre tá tentando manipular, manejar aqui a vida do outro, né? A escolha que o outro faz, ela dá sempre um palpite na escolha que o outro faz. Ela quer escolher, na verdade ela quer escolher pelo outro. E isso é muito comum, mãe para filho, né? Com o filho, com os amigos e com os cônjuges. Isso é muito comum. Eu quero que o meu filho siga este caminho. Eu quero que o meu filho plante essa semente. Eu quero que o meu filho e minha filha faça essa escolha. Não, eu não aceito. Ele quer isso, não aceito de jeito nenhum. De jeito nenhum, tem que escolher isso aqui, ó, que eu escolhi. Mas é o que seu filho quer? Assim, ele vai ficar doente nesse caminho? Ele vai ficar feliz? Como que vai ser? Né? A pessoa não para refletir isso. Ela olha, ela já decidiu, ela já escolheu e ela simplesmente quer colocar isso. E ai do filho se não escolher, ai do marido se não escolher, ai do amigo se não escolher esse caminho. Nossa, o mundo cai, né? A amizade acaba ali. Você escolheu uma coisa diferente do que eu escolheria?
acabou a amizade. Nem tem mais amizade. Como sofre uma pessoa que tem essa mania de controle, gente? Porque as pessoas, elas têm o livre-arbítrio delas, né? E eu costumo dizer que cada um de nós já tem, assim, nós temos a necessidade de jogar as nossas sementes para fazer as nossas colheitas. Porque é essas colheitas, ou seja, a ação e as consequências dessas ações que nos direcionam num caminho de evolução, num caminho de crescimento. Mas eu é que tenho que escolher o meu plantio. Ou seja, eu que tenho que escolher a semente que eu vou lançar. Você não pode escolher isso por mim, porque você não pode colher por mim. E geralmente a pessoa controladora, ela quer semear, ela quer colher pelo outro. Ela tem dificuldade de deixar o outro escolher um caminho diferente daquilo que ela pensa, daquilo que ela escolheria. Ou tanto que sofre uma pessoa. Você já imaginou, como eu disse, o esforço enorme para carregar uma carga enorme que essa pessoa faz, né? Ou seja, se a pessoa escolhe diferente de mim, meu Deus, ela é totalmente errada, ela é errada, eu não aceito, ela não pode ser assim. Claro que pode. Você já imaginou se fôssemos todos iguais? Né? Se todo mundo fosse igual, todo mundo escolhesse a mesma roupa, o mesmo carro, as mesmas cores, que graça que teria? Então a gente precisa entender que cada um tem um caminho, cada um vai escolher uma ação diferente, um caminho diferente, cada um tem uma perspectiva diferente em relação a assuntos, né? A situações. Não é porque eu penso diferente de você que você tá certo e eu tô errado. São pontos de vista diferentes. Você precisa entender isso. A partir do momento que eu olho isso com respeito, e eu vou falar disso mais lá na frente, acabou o problema. Ah, a pessoa pensa diferente, a pessoa escolheu uma coisa diferente de mim, mas, né, eu respeito isso. E o respeitar não é concordar, é respeitar. Ah, mas eu não concordo. Não precisa concordar. Você não tá aqui para concordar com todo mundo. Mas você tá aqui para respeitar o caminho que o outro decidiu trilhar. A escolha que o outro decidiu fazer, quer seja em relação ao que for, é o caminho do outro. Eu não posso, né? Como que eu falo? Eu não posso padronizar todo mundo de acordo com aquilo que eu sou. Eu preciso respeitar a diversidade que existe. Ao meu entorno, ao meu derredor. E essa diversidade é em tudo. Meu marido não é como eu, as minhas filhas não são como eu, elas não vão fazer as mesmas escolhas. E eu até dou graças a Deus por isso. Elas não vão fazer as mesmas escolhas que eu fiz e tá tudo bem. Mesmo que seja uma coisa que eu não concorde de maneira nenhuma, mas tá tudo bem porque é a colheita dela. Ela tem os passos que elas precisam dar para ter as suas colheitas, para se desenvolver, para evoluir, para crescer. Eu não vou estar aqui a vida inteira para resolver as suas questões, os seus desafios, os seus problemas. Eu gostaria que elas escolhessem coisas diferentes, mas eu respeito a escolha que cada uma decidiu fazer. Isso em todas as áreas da vida. Todas, em relacionamento, em hobbies, né? Até nos vícios. A minha filha, por exemplo, ela fuma. Eu nunca fumei na minha vida, mas eu respeito a decisão dela. É uma coisa que faz bem? Não. Mas eu preciso entender que é um caminho que ela escolheu. E ela está lançando a semente na vida dela que ela colherá. Ela colherá. Né? Eu não posso fazer nada. Eu não posso invadir ali o livre-arbítrio. Ela tem um momento de aprendizado, de crescimento, e todos nós temos. Quando a gente aprende isso também, gente, é um divisor de águas na nossa vida. Todos nós temos os passos certos que precisamos dar em caminhos específicos para cada um. E eu não posso dar esse passo por você e nem você por mim. Então, eu preciso só respeitar as suas escolhas. É só isso, né? Só isso. Outra coisa, geralmente, essa característica, essa personalidade manipuladora, controladora, é uma deficiência, né, gente? Todo excesso traz uma deficiência, e isso é comprovado cientificamente. Todo excesso traz uma deficiência. E geralmente a pessoa controladora e a pessoa manipuladora que quer, né, controlar a vida dos outros, geralmente ela não consegue encontrar uma maneira de chamar a atenção para si, geralmente, tá? Não é um padrão definido, escrito em pedra. Tá? Pode mudar, que pode variar de pessoas para pessoas, mas geralmente esse padrão de manipulação, esse padrão de controle está conectado a isso. Então é a pessoa que ela não consegue uma atenção para si, né? E ela dedica toda a atenção da sua vida, até de alma mesmo, na vida de outra pessoa, quer seja o cônjuge, a filha, o vizinho, né? Enfim. E também geralmente é motivada por uma baixa autoestima. Isso é
de praxe, né? A pessoa, o que é uma baixa autoestima? Uma falta de confiança em si, né? Uma falta de autoconfiança, ou seja, uma pessoa que ela é bem resolvida, que ela tem autoconfiança trabalhada ali, o seu poder pessoal, gente, ela já entendeu que ela lança as suas próprias sementes e tem as suas colheitas, e o outro faz a mesma coisa, né? Eu não preciso controlar a vida do outro, porque eu confio. Se for filho, então eu confio plenamente que os exemplos que eu dei vão ajudar ele ali a se resolver em algum momento da sua vida. E tá ótimo, né? Eu tenho essa autoconfiança. E principalmente eu vou falar sobre isso, que é uma autoconfiança na fonte criadora, em Deus, né? Que às vezes as pessoas deixam a desejar isso, nessa questão de confiança, porque é como se eu falar, olha, eu confio em Deus, a minha família é do Senhor, mas eu não confio mesmo, né? Eu só acredito, eu não confio. Porque eu fico tentando controlar, ai meu Deus, e se acontecer isso com meu filho? Eu acabei de entregar meu filho na mão de um poder excepcional, onisciente, onipresente, onipotente, mas eu não confio totalmente nesse poder, não. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas isso é assunto para outro momento. Mas geralmente é isso, né? Uma baixa autoestima em relação a si e uma questão de autoconfiança também. Ou seja, eu não confio nem em mim, nos meus atos, né, nas minhas ações, dirá no outro. E também insegurança, olha aí, de novo, a insegurança. Ou seja, falta de autoconfiança. Eu não confio em mim. Como que eu vou confiar, né, que o outro vai fazer uma boa escolha? Eu acho que eu não fiz as minhas boas escolhas, porque tá tudo bem. Não existem más escolhas ou boas escolhas. Apenas existem escolhas. Cada um faz a sua e vive as consequências dessas escolhas, né? Ou seja, eu faço o meu plantio e eu vou ter que colher, é de lei. E tá tudo bem, porque não tem nada escrito em pedra. Como eu já disse, se você fez um plantio, criou uma realidade e não está satisfeito com essa realidade, você pode, não importa o momento da sua vida, a idade que você tem, quem você seja, onde você esteja, você pode começar um novo plantio para ter uma nova colheita. Você pode começar a fazer as coisas diferentes para ter um resultado diferente. E tá tudo bem, né? Agora eu vou falar um pouquinho das características dessa pessoa que é manipuladora, que é controladora. Geralmente, essas pessoas controladoras, elas andam com pressa. Ela tá sempre com pressa. Ela não sabe nem por que ela come correndo, ela acorda correndo, ela tem que fazer as coisas sempre correndo. Acho que se ela parasse para analisar, ela fala, nossa, eu não preciso fazer isso, né? Até porque você não consegue acrescentar um dia sequer a mais por conta dessa ansiedade na sua vida, né? Então não precisa pressa, não precisa essa afobação. E a pessoa tanto tem pressa como ela odeia atrasos, né? Nossa, ela fica ali indignada se uma pessoa atrasou 5 minutos com ela. Meu Deus do céu, como que a pessoa faz isso? Eu marquei tal hora, a pessoa não chegou, a pessoa... lá. Porque ela tá sempre com pressa. E assim, pra que essa pressa? As coisas vão se resolver de qualquer maneira, né? Parece que a pessoa que ela é controladora, ela é manipuladora, ela tá sempre em estado de alerta, parece que ela tá sempre esperando que alguma coisa vá acontecer e ela precisa tá ali no controle daquilo, sabe? Tá sempre no controle daquilo. Nossa, eu preciso, porque se acontecer eu preciso resolver, e não é assim que funciona. Geralmente se frustra, se estressa e aí causa um desequilíbrio tanto para a pessoa em si quanto para as pessoas em torno dela. É sempre assim, né? Sempre assim, gente. Não tem como, né? Outra característica ela sente-se perdida quando alguma coisa sai do controle. Uma pessoa, por exemplo, que ela perde a hora, ela é controladora, meu Deus, o mundo é como se o mundo estivesse acabando ali naquele momento. Eu vou perder a hora, às vezes tá indo numa loja, às vezes tá indo passear, às vezes tá indo, assim, fazer, nem é uma coisa que tinha horário marcado, mas tá sempre afobado pra sair, tá sempre com pressa. Mas por que você tá com pressa? Nós não marcamos nada, nós só estamos indo para um lugar. Qual é a pressa? É porque tem essa mania de controle, essa mania de manipulação. Ela quer controlar até o tempo da outra pessoa, o tempo que vai gastar. Vocês entendem? É uma necessidade específica do controlador, do manipulador. Ele está sempre com pressa. E, ai, meu Deus, se isso sai desse paradigma que ele tem, dessa bolha dele de eficiência, de eficácia, de pontuação. Né? Não pode. Nossa, eu sou pontual, eu preciso fazer essas coisas. Se eu marquei, nem precisava, mas se eu marquei 7, 6:30 eu tô lá.
Por quê? Pra que isso? Qual o problema? As coisas vão acontecer. Se for, você marcou 7, acontecer 7,5, aconteceu. 7,6, aconteceu. Você não precisa essa pressa, essa afobação. Por quê? Isso vai descontrolar o seu emocional, vai reverberar no seu físico. Daqui a pouco tá aí com uma pressão alta. E a troco do quê? De nada. Só porque tem essa mania de controle e que não controla nada, na verdade. Só acha que tem o controle, mas não controla nada. Isso só te prejudica. Não aceita opiniões diferentes. Realmente, gente, você discutir com uma pessoa controladora e manipuladora, ele jamais vai aceitar o seu ponto de vista diferente. Você vai morrer ali discutindo com essa pessoa e ela não vai abrir mão do ponto de vista dela, né? É o ponto de vista dela e pronto. E assim, não é nem aquele ponto de vista em que eu respeito o outro. Não, o outro também tem que ter o meu ponto de vista. Porque eu acho que está errado e pronto, acabou. Não tem meio termo. Para essas pessoas não existe o caminho do meio. Ou é certo ou é errado. Ah, não, mas fulano tá errado de fazer isso. Mas errado do ponto de vista de quem? O que é o erro? É uma escolha que ele fez, tá errado? Por que tá errado? Porque você escolheria diferente? Ah, não, mas tá errado essa... Ué, mas tá errado por quê? Só porque você escolheria diferente? O que é certo, o que é errado? Você foi, né, você aprendeu certo e errado dessa forma, a outra pessoa aprendeu diferente. Para a outra pessoa não existe nem certo e errado, existem apenas escolhas. E aí você acha que a pessoa está errada porque você tem um ponto de vista diferente. E geralmente essas pessoas, elas discutem feio mesmo, gente, sobre ponto de vista. Eu tô certo e ponto, acabou. Não tem nada mais certo além de mim mesmo. Acabou. Seu ponto de vista está errado e pronto, acabou. Não demonstra respeito pelo desejo e muito menos pelas vontades dos outros. Não mesmo. Geralmente essas pessoas controladoras e manipuladoras, o que impera é só o desejo dela. Não importa se você quer alguma coisa diferente, se você deseja algo diferente, não. Se o desejo dela é contrário, o seu desejo está errado, não vai prevalecer, é só o meu. Nossa, imagina uma pessoa assim dirigindo uma empresa, hein? É o que a gente sempre vê, né? Geralmente os manipuladores estão numa posição de poder e aí o restante sofre. Porque não existe meio termo, não existe respeito pelo desejo ou pelas vontades ou pelas escolhas. Olha, você tem que seguir essa regra e ponto, acabou. Eu não sou flexível com isso. E geralmente os manipuladores e controladores não são mesmo flexíveis, né? É aquele ponto de vista, como diz minha mãe, depois que falar que pau é pedra, acabou, morreu, o assunto, é um ponto final. Não existe vírgula, reticência, nada. Ponto final. Para ele sempre tem um ponto final. Não tem discussão, né? Eu posso falar a minha opinião para você, mas você não pode aqui querer dar a sua opinião para mim, não. É a minha que prevalece, ponto, acabou. Eu sou manipuladora, eu sou controladora e é assim. Só que interessante, gente, é que uma das características da pessoa, assim, ela é inconsciente. Ela não para se ver, para se autoanalisar, fazer uma autorreflexão e ver, nossa, eu sou realmente uma pessoa manipuladora e controladora. Eu quero tudo na minha vontade, na minha hora. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito e ponto, acabou. Eu não sou flexível, né? Eu não abro mão das minhas vontades para fazer o desejo de ninguém. É a minha vontade, ponto, acabou. Eu quero morar aqui, eu vou morar aqui. Se eu quero morar lá, eu vou morar lá. Para mim não importa se as outras pessoas querem ou não. O que importa é o meu desejo, a minha vontade, aquilo que eu escolhi. Geralmente é assim, né? E as pessoas também, uma das características dessas pessoas manipuladoras é a dificuldade de aceitar as coisas como elas são, que é aquilo que eu disse, elas estão sempre colocando o julgamento, né? Estão sempre julgando, ou tá certo ou tá errado. A coisa não é do jeito que é, tá errado isso. Essa pessoa não pode ser assim assada, então tá errado isso. Ela não pode fazer isso, tá errado isso. Se ela fizer assim, tá certo. Mas se ela fizer assim, tá errado, né? Pra ela não existe, então tá, aconteceu como tinha acontecido. Não, aconteceu errado, não tinha acontecido. Tá errada essa escolha, não tinha que ser assim, tinha que ser assim assado. E as pessoas sofrem demais, gente. Muito, muito mesmo. Fiz aqui uma colinha. Por quê? Porque não é assim, né? Não, a vida não é feita só de certo e errado. A vida é feita apenas de escolhas. E cada um faz a sua. De plantios eu gosto de falar, né?
de ações e reações, de ações e consequências. É só isso. É só isso, não tem o certo ou errado que está escrito em pedra. Você pode fazer diferente. Geralmente também o manipulador, ele não é flexível em opinião, ele não muda de opinião. As coisas ao redor muda tudo, mas ele não muda de opinião, ele fica sempre daquele jeito. Ele tem um perfil, né, de 20 anos atrás, ele ainda quer pensar daquele jeito. A sociedade mudou completamente, mudou tudo, mas eu ainda continuo pensando daquele jeito, que isso aqui é certo, isso aqui é errado. Pra mim isso aqui tá certo, pra mim isso aqui tá errado. E não é flexível, sabe? Não respeita opiniões alheias, não respeita decisões, não respeita posicionamentos diferentes do seu, né? Tá errado, sempre tá errado e ponto, acabou. É o ponto final. E agora nós vamos falar, eu espero que, claro, eu não tô falando com pessoas assim, gente, mas é sempre suscetível à mudança, né? A gente não é aquela, eu sou a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A gente pode mudar de opinião. E é a coisa mais natural que existe, né? Você querer uma coisa, depois você já não quer mais aquela coisa e tá tudo bem. Não tá escrito em pedra que você tem que ter uma opinião só o resto da sua vida. Você nasceu com aquela opinião e você não pode mudar. Você não pode gostar de uma coisa só, eu não gosto mais disso, nem não experimento, não gosto e ponto, acabou. Não, você pode experimentar e ter uma outra opinião a respeito, seja lá o que for, entende? Você pode vivenciar uma coisa diferente. Não, mas eu trabalho desse jeito. Você pode trabalhar de uma forma diferente e tá tudo bem, né? Você não vai ser uma pessoa pior ou melhor por conta disso. Você vai sempre continuar sendo uma pessoa. Você pode fazer as coisas diferentes. Você pode pegar um caminho diferente, uma rota diferente e tá tudo bem. Não tem problema. Não tá escrito em pedra que você tem que ser essa pessoa, estar nesse lugar o tempo inteiro. Você não é uma árvore, né? Você pode sair de onde você está. Isso é em pensamentos, em palavras também e principalmente em ações. Você pode mudar de opinião, você pode. Nada está escrito em pedra, né? Você pode transformar isso. E uma das formas aqui de transformar, ou pelo menos de ajudar, de se ajudar quando a gente é uma pessoa controladora, é principalmente desenvolver autoconfiança. Autoconfiança é uma palavra-chave, gente. Ou seja, eu confio naquilo que eu faço, eu confio nas minhas escolhas, eu confio nas minhas ações. Então eu também confio nas ações do outro. Tá tudo bem ele ser diferente. Eu não preciso concordar com o que ele faz, mas eu simplesmente respeito e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ok? Praticar o respeito também é uma forma de você aí diminuir essa mania de controle, essa mania de manipulação, né? Respeite a opinião do outro, respeite a escolha do outro, respeite a personalidade do outro, respeite o que o outro faz. Só isso. Concordar, você não precisa concordar. Eu nunca vou concordar, ótimo, não precisa concordar, mas também não precisa discordar, só respeita. Não, beleza, você escolheu um caminho diferente do seu, tranquilo, tá tudo certo, ok? Respeito, praticar o respeito. Empatia, o que é empatia? É se colocar no lugar do outro, né? E já vem logo embaixo aqui o praticar o não julgamento, ou seja, eu não julgo as ações do outro. Se eu encontro uma pessoa que tem uma escolha de vida diferente da minha, eu não vou julgar porque ela está naquela vida. Eu simplesmente posso aqui tentar me colocar no lugar dela porque eu não conheço a história da pessoa. Eu não sei o que levou a pessoa a estar nessa situação. Então eu não vou julgar. Se eu puder ajudar naquele momento, eu ajudo, mas eu não julgo, né? Eu não conheço a história dela. Eu não sei o processo que ela teve que passar para chegar naquela situação. Então, ao invés de julgar, eu vou ter empatia, eu vou me colocar no lugar da pessoa. Mas e se fosse eu, né? Poderia ser eu naquela situação, porque eu não sei o processo que ela passou para chegar ali. Então, eu não julgo, eu simplesmente pratico a empatia. Eu me coloco no lugar da outra pessoa, mas e se fosse eu fazendo isso? Como que eu gostaria de ser tratada se eu estivesse nessa situação, né? Então, geralmente, eu faço aquilo que eu gostaria que fizesse comigo.
Isso é uma forma de você praticar a empatia, não ficar julgando as pessoas que aparecem. Ah, mas tá assim, por isso você não sabe. Você não viveu a história da pessoa. Você não sabe de onde ela veio. Você não sabe as lutas, os desafios que ela teve que enfrentar. Pode ser que você faria diferente, mas você não sabe o que ela passou para que ela chegasse nessa situação onde ela está. Então, ter empatia, gente, é fundamental, principalmente para deixar o controle. Você não pode controlar as escolhas que a pessoa fez, né? E nem julgar o resultado que ela teve, que a gente não sabe. E principalmente uma coisa assim excepcional, que eu acho que isso aqui vale para todos os bloqueios emocionais que eu vier a falar aqui e que eu já falei, que é praticar a gratidão, né? A gratidão, ela é um estado de gratidão, né? Não é simplesmente você dizer obrigado, mas você ficar em estado permanente de gratidão, ou seja, reconhecer as benesses que tem na sua vida. E também agradecer por cada pessoa que passa pela sua vida, porque elas estão ali para te ensinar algo, elas estão ali para contribuir no seu processo de alguma forma. Então seja grato por tudo e todos que atravessarem aí o seu caminho, né? E quando a gente é grato, a gente aceita as coisas como elas são. Praticar a gratidão, eu começo a entender as coisas como são e eu não quero ter o controle sobre isso. É assim. E tá tudo bem pra mim. Você escolheu diferente? Tá tudo bem. Você é diferente? Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Eu aceito como são e eu não quero mudar, eu não quero controlar nada. Tá tudo certo. Ok? E uma coisa aqui que eu vou encerrar, que é uma frase que eu gosto muito de falar sempre, né? Isso vai te ajudar muito a não querer o controle de tudo, né? Eu costumo dizer, você olhar para a situação, para a pessoa, ou seja lá o que você esteja enfrentando, e perguntar, o que Jesus faria? Né? O que Jesus faria nesse momento? Eu vivo falando isso. Você tem que olhar para a situação e imaginar o que Jesus faria. Né? Porque a gente aprendeu que é para ter essa compaixão, é para ter esse coração que Jesus teve, é a compaixão que ele teve pelas pessoas. Porque ele fazia uma coisa que nós devemos fazer, é olhar para tudo e todos com um olhar de compaixão e enxergando Deus em todas as criaturas, em todas as situações. Então, quando você olhar para uma pessoa, ao invés de você julgar, você fala ali, mentaliza o que Jesus faria aqui, né? E eu preciso olhar para essa pessoa enxergando Deus nessa pessoa. Enxergando que ele é um ser assim como eu. Ele só fez escolhas diferentes, teve consequências diferentes de mim. Mas eu não estou aqui para julgá-lo. Eu estou aqui para ajudar, se eu puder, e não também para atrapalhar. Né? Eu só estou aqui para ajudar. Então eu olho com compaixão, eu tenho empatia e eu faço essa reflexão. O que Jesus faria aqui no meu lugar? Se é uma pessoa te pedindo ajuda, o que Jesus faria? Se é uma pessoa que te, sei lá, que te irrita, o que Jesus faria? É uma situação que você não está tendo ali, né? Como resolver aquilo, não tem como que Jesus faria, né? Então, gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês, ter contribuído aí para vocês que são pessoas manipuladoras e controladoras, pelo menos a conseguir, a partir de agora, a ser um pouco menos, ou pelo menos a equilibrar aí um pouco mais essa mania de